Olha só, janeiro, né? A maioria das pessoas viaja nessa época do ano. Aí você está de malas prontas para viajar, além da bagagem, tudo muito bem arrumado. Há também muita expectativa e alegria para o destino tão esperado, não é? Pois é. Mas e quando surgem os imprevistos? Alguns problemas. Quais os direitos que a gente tem? A quem pedimos socorro? É sobre isso que nós vamos conversar agora com a advogada Fernanda Maldonado, que está aqui comigo. Muito obrigada, Fernanda, mais uma vez por participar do Manhã Total, viu? Obrigada, o prazer é todo meu. E os imprevistos acontecem. Muitas vezes as pessoas não sabem dos seus direitos. Por exemplo, vou fazer uma viagem de avião. Houve um cancelamento, um atraso. A quem recorrer? Em quais casos eu posso recorrer? Tá. É muito comum isso acontecer. Acho que todo mundo já teve um caso de cancelar. E os cancelamentos podem ocorrer de diversas formas. E são independente de culpa da companhia aérea, como, por exemplo, condições climáticas, né? Tem também a questão do excesso de tráfego. Então, por conta que um aeroporto fechou, aí tem que pegar toda a aeronave que iria para esse aeroporto e ser realocada, remanejada para outros. Então, isso gera também um problema naquele aeroporto, porque não consegue estacionar todas as aeronaves ao mesmo tempo, né? Verdade. Tem a questão também de cancelamento por falta de tripulação. Ou então, as aeronaves são extremamente complexa, né, a manutenção dela. Então, muitas vezes, há manutenções não programadas. Então, tudo isso pode ocorrer e pode ser que haja o cancelamento. E muitas vezes o consumidor ele não sabe o que fazer. Então, cancelou o seu voo. Você tem o Código do Consumidor e também a ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil, ela regulamenta algumas questões para o consumidor, para o passageiro. Então, você teve cancelado, você pode exigir o seu reembolso integral. Ou então, isso tudo é de acordo com a escolha do consumidor, tá? Muita gente não sabe. Então, você tem algumas opções para você escolher. Você pode escolher o reembolso integral, ou então você pode ser realocado em outro voo, e aí você escolhe o horário, tal, sem custo nenhum. Ou então, você pode continuar o seu destino com uma outra modalidade de transporte. Isso também sem nenhum custo, que aí pode ser por van, ônibus, táxi, e aí a companhia aérea vai te reembolsar nos casos de cancelamento. Tá? No caso de atraso, no caso de perda da conexão, por exemplo, além dessas condições que podem vir a acontecer se for um período maior de tempo de espera, você tem uma assistência material também. Então, por exemplo, superior a 1 hora de atraso, você tem uma facilidade na comunicação. Ou seja, você tem que ser avisado, ou pelo mensagem no celular, ou por ligação, ou por e-mail, como que está o posicionamento daquele voo. Vai embarcar, embarque está próximo, vai ser cancelado, quanto tempo de atraso, né? Então, isso tem que ser posicionado. Superior a 2 horas, você tem direito à alimentação. Então, a companhia aérea ela vai te dar ou uma refeição, ou então ela vai te fornecer um voucher individual, e aí vai depender do horário, né? Então, se for a janta, se for o café da tarde, o café da manhã, o almoço, isso tudo tem que ser sopesado, né? A gente tem que avaliar. Outro ponto, superior a 4 horas, né? Então, quando for superior a 4 horas, aí você já tem direito à hospedagem. E aí, em caso de pernoite, também tem direito a translado de ida e volta. O que o consumidor tem que ficar só de olho é o seguinte: se você está residindo no mesmo local que aconteceu o atraso ou o cancelamento, você tem direito ao translado de ida e volta, mas aí você não tem direito à hospedagem, porque você está na sua cidade, né? Exatamente. E aí, no caso, a quem procurar? Estou lá no aeroporto, fora do meu destino, eu procuro o PROCON, eu procuro o pessoal da companhia aérea, como é que é isso? Inicialmente, eu sempre falo, né, vamos tentar de forma amigável, né? Sim, conversar, então, né, Fernanda? Vamos conversar, vamos bater aquele papo gostoso e vamos tentar resolver, né? Então, primeiro procura o guichê mais próximo, explica o que está acontecendo, passa o número do seu voo, fala, olha, já estou esperando há tantas horas, não tive facilidade na comunicação, não sei o que está acontecendo, eu tenho um compromisso importante, vamos tentar me relocar. Isso já aconteceu comigo, Mônica. Eu quase perdi o meu noivado. Menina. Então, foi cancelado, o avião para Uberlândia estava em São Paulo a trabalho, e foi cancelado por condições climáticas. E aí eu não consegui a relocação.
De forma alguma, a gente tentou em outras cidades, não conseguiu. E naquele momento eu entrei em desespero, porque eu não queria o reembolso integral, eu queria eu queria chegar para Uberlândia. E aí foi que na hora, né, eu mesmo sendo advogada, eu comecei a chorar, porque você não tem desespero, eu me senti realmente consumidora, né, naquele momento. Eu comecei a chorar e aí tinha uma banda lá, e aí eles conversaram e deixaram 2 integrantes para trás. E aí era eu e uma colega minha que estava, também advogada, e aí a gente foi para Ribeirão Preto. De Ribeirão Preto, a gente conseguiu alugar um carro e aí a companhia aérea reembolsou todo esse transtorno, mas assim, fomos reembolsados. Então assim, houve uma alternativa, né? E graças a Deus deu certo, noivei, casei. Graças a Deus, que ótimo. Mas que foi um tormento, eu imagino, né? Agora, a gente está falando de voos, né? E quando se trata, por exemplo, de ônibus? Isso pode acontecer também? Pode. O Código do Consumidor prevê também os mesmos trâmites? Sim. Inclusive, tudo o que acontece com o consumidor, se ele entender que houve um dano e esse foi causado pelo transportador, né? Isso tem sim como ser indenizado, como ser amparado. O ônibus da mesma forma. Então vamos supor, vou dar um exemplo aqui de ônibus que teve sua bagagem extraviada, né? Ou violação do conteúdo. Deve sim procurar o guichê lá da transportadora, conversar, exigir seus direitos. Caso isso não aconteça, vai no Procon, procure o seu advogado, tá? Tem também, a gente utiliza muito o Reclame Aqui, porque força, né, as empresas a darem uma atenção ali, porque fica muito feio, né? E aí, assim, outro ponto, por exemplo, do ônibus. Eu cheguei e contratei um leito. Chegando lá, não é leito. É comum. Comercial. Então, você pode ir lá exigir a diferença da passagem, né? Atraso superior a 1 hora, você pode exigir do transportador, muita gente não sabe, que ir por outra companhia. Por outro transporte, então muita gente não sabe. Então, atraso superior a 3 horas, você pode desistir. No caso de ônibus, eles ainda cobram uma taxa, tá? Então, se você desistir até 3 horas, você paga 5%. Se você desistir do período das 3 horas, assim, da sua partida, aí você já paga uma taxa um pouco maior, que é 20%. No caso, você falou bem do desistir. Aconteceu alguma coisa, sei lá, alguém da minha família morreu, eu estava com viagem programada para logo mais, à tarde. Eu posso desistir? Eu vou ter que pagar alguma coisa? Como é que é isso também? Porque pode acontecer, estou com viagem marcada e vem né? Sim. Assim, o Código do Consumidor, ele ampara muito a desistência em relação aos primeiros 7 dias. Então, aí, isso daí é o reembolso integral, porque o que eles consideram? Que se você desistiu nos primeiros 7 dias e for fora do estabelecimento comercial, ou seja, a venda, que muito acontece, né? Principalmente quando ônibus, companhia aérea, você não vai no guichê, você compra por site ou por WhatsApp, enfim. E aí, essa desistência, ela é o direito que eles chamam de direito de reflexão. E aí você pode desistir sem nenhum custo. Agora, em relação às outras desistências, aí teria que ver a política de reembolso de cada companhia. Só que isso também é um problema, porque muitas empresas, elas acabam sendo abusivas nessas tarifas retidas, né? Sim. Então, aí já tem que acionar o judiciário, porque aí o judiciário cada juiz vai entender aí o que de fato deveria ser reembolsado e o que de fato comprometeu realmente a companhia aérea. Essa é a Fernanda Maldonado, a advogada, trazendo pra gente aqui o que nós, enquanto consumidores, né, pessoas que compram, têm direito, principalmente quando se trata de viagens. Muito obrigada, Fernanda. Espero você de volta aqui também no Manhã Total. Uma excelente semana, Obrigada para você também, Mônica, e para todo mundo aqui. Muito obrigada, tá?